Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 162 de 180. Tende fé em Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis. Companheiros acabam por destacar-nos a importância delas. Como dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados, numa questão construtiva, é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de um doente irrecuperável. Afligimo-nos ao vê-la assim, em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequilibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova, que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues, tranquilo, à frente. Por mais áspera a crise, por mais a consternação, não percas o otimismo e trabalha, confiante. Ouçamos, nós todos, a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Querido amigo, querida amiga, uma lição maravilhosa em que Emmanuel vai nos exortar, nos mostrar a importância de nós termos a fé em Deus. E é exatamente o título que ele colocou: tende fé em Deus. Então, neste capítulo 162 do livro Palavras de Vida Eterna,
foi anotada pelo discípulo Marcos. Se você quiser procurar no Evangelho, é muito bom. É Marcos capítulo 11, versículo 12. E o discípulo Marcos escreveu o que Jesus disse. Então, Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Simples, objetivo e grandioso. Difícil? Pode ser difícil, é difícil, porque nós somos muito vacilantes ainda, mas é possível. E Emmanuel vai nos ajudar aqui a entender mais essa lógica e nos fortalecer nesta fé. Vejamos, ele começa dizendo assim de diversas situações em nossas vidas. Ele diz: basta às vezes as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. A palavra inamovíveis significa que não se pode mudar, arredar do lugar, não é? Então, ele está dizendo que quando nós temos um projeto elevado, ele nos afigura como uma coisa que não sai do lugar. Nós não temos como fazê-lo crescer, não é? E ele continua ainda dizendo: começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante. Então nós começamos a reconhecer, não é? O peso inquietante, ou seja, um peso muito grande desse projeto que nós estamos querendo fazer. E estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a nos dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Então, você tem um projeto e quando você leva o projeto para os amigos, os companheiros, e eles muitas vezes têm somente palavras de desestímulo, não tem palavras de estímulo. Então aí eles começam a destacar as dificuldades, não é? Para nós. E claro que tem dificuldades. Tudo tem dificuldades, não é? E Emmanuel continua dizendo: tudo aparentemente é obstáculo intransponível. Então, você tem um projeto, leva para os amigos e aquilo começa a parecer para nós, não é? Que tudo que você pensa tem um obstáculo intransponível, que não tem como transpor aquele obstáculo. Aí Emmanuel diz: mas Deus intervém e uma porta aparece. Isto que é extraordinário. Faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, quando você vê, a porta abre para você. Ela aparece para você. Continua dizendo ainda: as circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Então ele está dizendo para nós que isto é normal, não é? Então ele está dizendo que há circunstâncias, então ocorrem circunstâncias em nossas vidas nas quais o problema que nós defrontamos, que nós deparamos com ele, é julgado insolúvel. E isto acontece muito em nossas vidas. Por quê? Porque quando nós estamos diante de um problema, principalmente um problema pessoal, aquilo nos parece sem solução. Porque tudo que você faz, você não consegue uma saída. É o que ele está dizendo, julgado insolúvel. Mas nós não devemos desanimar. Nós temos que manter a nossa fé em Deus. Todo problema tem solução. Uns mais fáceis, outros mais difíceis. Continua dizendo Emmanuel: passamos a inquietar-nos
E não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. Olha que coisa, gente! E é isso mesmo que acontece. Então nós estamos nos inquietando, quer dizer, nós já não estamos mais tranquilos, e não raro, especialistas no assunto. Veja bem, especialista no assunto. Então, você, por exemplo, quer construir um centro espírita, não é? Não é uma hipótese. Aí vai aparecer um engenheiro que é especialista no assunto. E ele vai dizer que é impraticável você construir, porque você vai gastar muito dinheiro, não é? E isso, e aquilo, e desestimula, vai desestimulando você também de continuar a sua obra. Muito bem. Continua dizendo Emmanuel: as obscuridades crescem por sombras indevassáveis. Nossa Senhora, mas é isso mesmo. Quem não passou por isso? Veja bem, as obscuridades, o que é obscuro, ou seja, aquilo que você não enxerga, não é? Crescem por sombras que não se pode ver, que você não enxerga. E parece que ela cresce. A única coisa que você vê é que ela está crescendo, mas que não tem como você penetrar ali para você ver a solução. Aí Emmanuel diz: mas Deus interfere e desponta a luz. Olha que coisa linda. Eis a fé, porque se nós não mantivermos na fé e fazendo a nossa parte, é claro. Continua dizendo: em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Quem não teve isso em sua família? Não é? Então, em certas ocasiões, uma pessoa querida perturba-se de chofre, ou seja, como se fosse uma pancada, se de uma hora para outra, né? E fornece a impressão de um doente irrecuperável. Depressão, uma série de doenças, não é? E aí a gente tem que ter a fé. A gente tem que ter a fé. Não podemos perder a fé e muito menos nos rebelarmos contra Deus. Continua dizendo: afligimos-nos ao vê-lo assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Ora, veja. Essa palavra inexequibilidade significa impossível. Impossível. Então vamos aqui entender o que Emmanuel diz. Então nós estamos aflitos, nós estamos afligimos-nos ao vê-la em desequilíbrio. Então nós ficamos aflitos, claro que ficamos, né? Mas aí, quase sempre observadores, amigos, comentam que é impossível de qualquer melhoria. Puxa vida. Induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Largar a criatura. Uma pequena história para exemplificar esse fato. Uma certa mãe estava, muitos anos atrás, ela estava grávida. E aí, o filho estava com 6 meses. E naquela época, 40, 50 anos atrás, um filho com 6 meses na barriga da mãe, no ventre da mãe, ele não tinha possibilidades muitas de sobreviver. E aí, a médica, muito solícita, muito participativa, deu todos os remédios para segurar a criança e tal, e chegou para o pai, para a mãe, e disse: olha, eu já fiz tudo que podia, agora é com vocês. Como dizer, agora, não é? Se vocês
têm fé, acreditam, então entre em oração. E uma enfermeira, logo após a médica, entrou e disse para o casal: que pena que ele só tem 6 meses. Se tivesse 7, sobreviveria. Como também é dizer, infelizmente, não é? Vocês podem abandonar essa situação. E esse casal levou em conta o que a médica estava falando, e não o que a enfermeira estava falando, de forma negativa. E esse casal entrou em oração, e o pai, a mãe, começou a passar a mão no ventre da mãe, que o feto queria ser expulso, ele queria sair do ventre da mãe. E eles começaram a orar e falar para ele o quanto o amavam, que ele era esperado. Com isso ele foi acalmando, não é? Passou, sobreviveu aos 9 meses e tudo se deu certo. Então, isto é uma história para que vocês possam perceber que nós não temos que largar a criatura a seu próprio infortúnio. Ou seja, larga, porque não tem jeito, não é? Então, nós não temos que largar, nós temos que estar sempre otimistas, com fé em todas as situações. Mas ele continua dizendo ainda, Emmanuel, avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável, não é? Ou seja, então vai avolumando ali a prova, ficando difícil. E esta angústia inarredável, que não se pode mover do lugar, não pode fazer nada com ela, fica uma angústia muito grande, porque não tem o que se fazer, não é? Mas Deus determina e surge o remédio. Eis que vem a fé novamente, aparece o remédio. Continuou dizendo, ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família e realizações. Então, ele deu um exemplo aqui atrás, né? Outro, mas ele também está dizendo que em matéria de saúde, família, qualquer situação, todas essas situações ocorrem dessa forma. Continua, salientam-se fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Emmanuel, então, dá para nós aqui a conclusão. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Meu querido, minha querida amiga, mantenha a fé. Deus é Pai e não desampara ninguém. E Jesus, o nosso Mestre, está no leme do nosso planeta. Bons espíritos estão também trabalhando em prol de todos nós, em prol do bem. Vamos nos ligar no bem. Vamos nos manter em oração. Vigiai, orai, mas tenhamos fé. Para mim foi de grande valia, espero que tenha sido para você. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.